A bolsa já subiu 13% em 2023 e tem tudo para explodir até o final do ano. Eu me chamo Thiago, sou aqui do Sage Holder e hoje a gente vai te contar 7 motivos que nos deixam otimista para a bolsa em 2023. Eita! Sem mais delongas, meu nome é Jonas e vamos para o primeiro motivo. O primeiro motivo, então, é valuation atraente, né? A gente já vê que há um bom tempo o gráfico preço-lucro da Bolsa de Valores está extremamente atraente. E nada mais é esse gráfico preço-lucro do que uma média do preço dos ativos da Bolsa em comparação com o lucro que esses mesmos ativos, que essas mesmas empresas estão gerando. E a gente consegue ver no gráfico abaixo, que o Guto vai colocar na tela para gente, que estamos num PL de apenas 5,51 vezes. Isso quer dizer assim, vamos falar de forma a grosso modo, vamos dizer assim, que demoraria 5 anos para as empresas se pagarem com o lucro atual que elas estão gerando. E a gente consegue ver, se comparar isso ao longo do tempo, ali ao longo do gráfico, a gente consegue perceber que estamos em mínimas históricas sim. Tivemos sim em patamares ainda um pouco mais baixos, nas casas de 3,7, de 4 vezes, que era extremamente barato, né? Então saímos do extremamente barato para o muito barato agora. Então ainda estamos em valuation extremamente atraente, o que faz com que a gente fique bem otimista do que vai acontecer aí nos próximos períodos. Vamos aí ao segundo motivo, que é a postura dovish do Banco Central. O que seria esse tipo de postura? É quando o Banco Central ele tem uma tendência em deixar as taxas de juros mais baixas ou até mesmo reduzir essa taxa. Então ele está disposto a reduzir a taxa de juros. É esse tipo de postura que a gente chama aí de postura dovish. Quando a gente olha aí para a taxa de juros, historicamente, a gente percebe algumas coisas, tá? O que a gente vai mostrar primeiro aqui para vocês é justamente uma tabela que mostra os valores aí da taxa de juros ao longo do tempo. A gente pode perceber ali que de 2013 a 2017 teve um aumento da taxa de juros, né? E isso fez com que a bolsa ela ficasse aí de lado e até caísse praticamente, né? Um valor aí de 1,37% ela caiu. Quando a gente vai para o período de 2017 a 2020, a gente tem uma queda da taxa de juros. E a gente pode ver que aí o Ibovespa ele acabou subindo em torno de 92,13%. Então isso mostra para a gente que quando a gente tem uma queda de juros, isso faz com que o mercado, a economia, ela esteja mais ativa. Porque com uma taxa de juros mais baixa, a gente tem mais dinheiro circulando, mais disponibilidade de dinheiro, isso acaba movimentando a economia e faz com que as empresas aí da bolsa possam também acabar melhorando os seus resultados, principalmente aquelas empresas que têm taxa de juros associadas, quando a gente vai pegar, por exemplo, varejo ou construção civil. Então são percepções que a gente tem aí em relação à taxa de juros e como ela pode influenciar aí no resultado da bolsa também. Ainda falando de taxa de juros, a gente tem aqui um estudo do Banco Santander onde mostra essa questão dos ciclos econômicos aí em relação à taxa de juros e também a evolução da bolsa. Como a gente pode ver aqui na matéria, então, onde diz assim: podemos estar nos estágios iniciais de um ciclo altíssima para a bolsa no Brasil, que pode durar até 18 meses, através aí desse relatório analisado pela Aline de Souza. A analista disse que os preços das ações ainda estão abaixo da média histórica de 15 anos. Segundo o estudo no qual analisamos os 9 ciclos passados, o Ibovespa sobe de 21% a 43%, 12 meses e 24 meses respectivamente, após o primeiro corte de juros. Então, realmente, né, que se a gente vai analisar historicamente, com base aí nesse estudo como foi feito, quando tem esse corte de juros, acaba tendo aí um incremento, acaba tendo um aumento da bolsa de valores. Terceiro motivo, então, PIB crescente com novo marco fiscal. E caso esse novo marco fiscal seja então aprovado, isso vai impulsionar a votação também da reforma tributária, o que pode ter um impacto muito significativo no crescimento do PIB. A gente viu lá no início do governo Lula, onde se teve uma discussão muito grande a respeito da quebra do teto de gastos, né? Que o governo queria então que não existisse esse teto de gastos, e isso gerou uma desconfiança e um medo muito grande no mercado, porque obviamente largar dinheiro no mercado de forma desenfreada e sem ser pensado gera uma inflação alta e o mercado acabou se retraindo e ficando com medo. Com esse novo marco fiscal que já está em andamento, já está em votação, né, a gente conseguiu ter uma certa limitação nesse teto de gastos. Não é aquela limitação como o próprio teto de gastos
tem algumas regras, mas também não é aquele gasto de dinheiro de forma desenfreada. Então a gente vê aqui, até trouxe uma matéria para vocês, novo marco fiscal limita crescimento de despesas 70% do avanço das receitas do governo. Então tem um certo limite ali de gastos que o governo vai poder gerar. Isso fez com que o mercado se ficasse mais otimista e tivesse mais tranquilidade, vamos dizer assim, do crescimento que a gente possa vir a ter como país. E aí tem então o PIB já há algumas semanas, ele já vem crescendo as suas perspectivas futuras. Eu trouxe mais uma matéria aqui para vocês que diz: Banco Central aumenta a projeção de crescimento do PIB de 1,2% para 2%. E ainda a própria reforma tributária, né, ela pode aumentar o PIB, caso passada, em 20% num período aí de 15 anos. Então é uma perspectiva muito boa que a gente tem a curto prazo, né, caso a reforma seja passada também, o marco fiscal seja aprovado e aí a aprovação também da reforma, e claro, no longo prazo também, pegando um período de 15 anos, aí um acréscimo de até 20% no nosso PIB. Antes de a gente ir para o quarto motivo, se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de curtir, ativar o sininho aí também do nosso canal para receber todas as notificações e comentar e compartilhar aí daqui a pouco com aquele amigo que também precisa investir. Quando a gente vai para o quarto motivo, a gente tem um caixa robusto dos hedge funds. O que seriam esses fundos? São aqueles fundos que têm estratégias mais arrojadas, eles ficam mais alavancados, têm investidores mais qualificados em relação a isso também. E eles podem investir em todos os tipos de ativos, ações, fundos, pode pegar aí títulos públicos também, commodities, vendas descobertas. Então tem uma série de possibilidades e são mais arriscados. Mesmo que a gente veja que teve aí agora um rally da bolsa, onde o caixa desses fundos ele está diminuindo um pouco, mas se a gente analisa historicamente ainda está em patamares altos. Isso pode indicar que tem uma possibilidade grande ainda dessa injeção de dinheiro dentro da bolsa, né? E ainda mais com esses investidores qualificados. Então isso traz uma possibilidade de capital muito grande de investimento da bolsa e faz com que isso aumente aí e cresça realmente a bolsa quando a gente analisa ali a parte de oferta e demanda. Então, tendo mais pessoas investindo pesado, com investidores qualificados aí com um grande capital, isso também pode beneficiar aí o crescimento da bolsa. Quinto motivo, então, exposição em ações dos hedge funds, né? Se a gente pegar aí, historicamente, eles têm em torno de 15% do seu patrimônio, né, do patrimônio do seu fundo, investido em ações Brasil. E com esse caixa que eles têm muito grande hoje, um caixa muito gordo, eles estão bem abaixo desses 15%. Então, o que indica que grande parte desse valor que eles têm ali vai ser realmente investido na parte de ações aqui no Brasil, aqui na nossa bolsa, que vai ter, obviamente, com que entre mais capital e que faça a bolsa crescer, pelo menos num curto a médio prazo. E o sexto motivo, o resgate dos fundos em ações em baixa. Quando a gente vê realmente aí a taxa de juros reduzindo, isso faz com que os investidores eles possam aí acabar tomando mais risco, então acaba tendo essa possibilidade ainda de manter esses investimentos aí em ações nesses fundos. Por mais que a gente comente sempre aqui, né, que o melhor é que a gente invista com as nossas próprias convicções, aí escolhendo ações, escolhendo os nossos próprios ativos, tem ainda gente e investidores que acabam investindo através de fundos, né? E quando a gente tem uma redução da taxa de juros, o pessoal acaba podendo se arriscar mais, sendo mais propenso ao risco, fazendo com que a gente tenha uma circulação maior ainda aí em fundos de ações, enfim, movimentando ainda mais a bolsa. Antes de ir para o último motivo, comenta aqui embaixo o que vocês acharam do novo cenário. A gente botou umas luzinhas novas agora, tá mais colorido o cenário. Então comenta se vocês curtiram o cenário ou não curtiram. Se não curtiram, não vai mudar, a gente vai deixar igual as luzes. Mas comenta se vocês gostaram ou não. Indo para o sétimo motivo, então, projeção de LPA, que é lucro por ação, maior das empresas, né? Com a queda da Selic, a gente sabe que isso favorece o mercado, né? Isso faz com que a economia cresça. E aí existe uma projeção das empresas terem um lucro muito maior do que elas estão tendo agora. Obviamente, cotação segue lucro, então faz com que a gente tenha uma perspectiva maior de crescimento, curto, médio e longo prazo também. Diante de todo esse cenário também, então, pessoal, vamos resumir os 7 pontos aqui que a gente trouxe para vocês. Primeiro, a bolsa está barata, queda na taxa de juros, crescimento do PIB, fundos com bastante caixas, fundos com baixa exposição em ações, resgate dos fundos estão caindo e a projeção de aumentos também do lucro por ação das empresas. Então, pegando todo esse cenário que a gente consegue trazer aqui para vocês, a gente vê sim que para 2023 e também 2024, a gente acredita que a bolsa vai ter um bom rally, aí vai ter uma boa alta nesse 1 ano e meio que ainda resta
né, para a final de 2024. Além disso, uma outra coisa que a gente sempre traz aqui, que o que vai trazer dinheiro e vai fazer com que você multiplique seu patrimônio no longo prazo, não é investir momentaneamente, sim aportes constantes e mensais. Então a gente trouxe aqui um cenário atual, para vocês também, de certo modo, ficarem mais tranquilos diante de tudo que vem acontecendo, mas, pessoal, é aportes constantes, mês a mês, independente do cenário econômico, vai fazer com que vocês construam um excelente patrimônio no longo prazo. Então, muito obrigado, se inscrevam aqui embaixo, comentem aqui embaixo, curtam esse vídeo, se inscrevam e ativem o sininho e falem também se vocês curtiram ou não essa análise mais no mercado atual. E não menos importante, quem é novo, quem está chegando agora ou começando a investir, sempre buscar conhecimento. Quem é velho também. Quem é velho também, sempre tendo uma estratégia aí clara, de boas escolhas em ativos, então isso acaba sendo fundamental para aproveitar esse ciclo de alta aí e não ter nenhum problema. Isso, as outras redes agora. As outras redes, nos sigam em todas as redes, @sejamholder. Valeu!